Este vídeo não deveria existir. Ele foi gravado segundos antes de um crime, pela própria vítima. O homem que aparece nessas imagens nunca falou com a câmera, nunca olhou para ela. E mesmo assim, se tornou um dos rostos mais procurados dos Estados Unidos. O mais perturbador é que esse vídeo ficou esquecido por anos. Milhões assistiram. Ninguém percebeu o que realmente importava. Em uma tarde comum, duas adolescentes caminham até uma antiga ponte abandonada. Elas riem, tiram fotos e, sem saber, estão sendo observadas. Uma delas sente que algo está errado. Não é medo ainda, é instinto. Ela desbloqueia o celular e começa a gravar. Aqueles poucos segundos de vídeo se tornariam a única janela para o que aconteceu ali. Um homem, uma ponte e um caminho sem volta. Mas o que ninguém sabia naquele momento é que a resposta esteve diante dos olhos de todos desde o início. Abigail Williams tinha 13 anos. Abby era diferente de Libby, mas as duas se completavam. Abby era mais reservada, preferia ouvir antes de falar. Observava as pessoas com calma. Quem a conhecia descrevia Abby como gentil, leal, daquelas amigas que você sabe que pode confiar. Ela gostava de desenhar, de passar tempo com a família, de estar perto de quem se sentia segura. E naquele dia, ela estava exatamente onde queria estar. Com a melhor amiga, em um lugar conhecido, em plena luz do dia. Abby confiava no caminho, no momento, no mundo ao redor. Liberty German tinha 14 anos, mas todo mundo a chamava de Libby. Ela não era do tipo silenciosa. Gostava de falar, de rir alto, de registrar tudo com o celular. Libby enxergava o mundo como se cada momento merecesse ser guardado. Para ela, o celular não era distração, era memória. Quem convivia com Libby dizia a mesma coisa. Ela era observadora. Percebia quando algo mudava, quando o ambiente ficava estranho, quando o silêncio dizia mais do que palavras. E talvez por isso, em um momento que parecia comum, Libby fez algo que ninguém esperava. In a 43-second cell phone video taken from Libby German's phone, you see both Abby Williams and Libby walking on the Monon High Bridge in Delphi in February 2017. We're about to play that video in its entirety, a first for anyone who was not in the courtroom for the trial of suspected killer Richard Allen. A warning, this may be difficult for some to watch. See, this is the path that we go down. There's no path going there, so we have to go down here. We
we've seen clips of this video before. Police released images of Bridge Guy and his voice saying "down the hill." All images that have previously been released to the public have been taken from this video. In the first few seconds, you can see Abby walking behind Libby and Bridge Guy following close behind. You also hear Libby talking to Abby. See, this is the path that we go down. A few seconds later, she says this. There's no path going there, so we have to go down here. Then 11 seconds later, you hear Bridge Guy say, Huh? The video ends 2 seconds later. The lead investigator did testify in the trial that he watched this video hundreds of times and believed one of the girls mentioned a gun. O que começou como uma tarde comum terminou em silêncio. Nenhum pedido de ajuda foi ouvido. Nenhuma testemunha percebeu o que estava prestes a acontecer. O que aconteceu depois da gravação? O clima já não é de esperança, é de pressentimento. Os corpos são encontrados em uma área próxima ao local do vídeo. Delphi entende naquele momento que algo irrecuperável aconteceu. Não há explicação imediata, não há prisão, não há nome. Richard Allen, o homem que ninguém suspeitava, tornou-se o foco da investigação. Evidências forenses, análises comportamentais e o vídeo do A Cidade Inteira acompanhou cada movimento. Em novembro de 2024, finalmente veio a sentença. 130 anos de prisão. Hello again, everyone. On this Friday morning, I'm Patrick Elwood. And I'm Dina Bair. Thank you for joining us. We begin with some breaking news. The man who murdered 2 teenage girls in Delphi, Indiana, was sentenced this morning. Richard Allen was given the maximum, 130 years in prison. He killed 13-year-old Abby Williams and 14-year-old Libby German in February 2017. 6 family members delivered victim impact statements at today's hearing. Allen confessed to the murder several times while in custody, but his attorneys filed a motion this week maintaining his innocence and saying they wouldn't present evidence at today's sentencing. They do plan to appeal. Para Abby e Libby, a justiça não trará o retorno de suas risadas. Mas para o público, essa resolução trouxe algo que parecia impossível: clareza. Tem casos que não chocam apenas pelo crime, mas pelo tempo que levaram para serem respondidos. 2 garotas, em plena luz do dia, em uma cidade pequena. E mesmo assim, o responsável seguiu vivendo normalmente por anos. O que mais incomoda não é só o que aconteceu naquele dia, é perceber quantas vezes esse caso quase foi esquecido. Um vídeo existia, um áudio existia, e ainda assim, as respostas demoraram. Porque esse não é apenas um caso de crime. É um caso sobre falhas, sobre silêncio, sobre como, às vezes, o óbvio passa despercebido. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Quantos outros casos existem por aí, esperando que alguém olhe com mais atenção? Talvez o mais perturbador seja isso. Não o que sabemos hoje, mas o que poderia ter sido diferente se alguém tivesse agido antes. Cada pessoa que assiste a essa história vai sentir algo diferente. Raiva, tristeza, injustiça. Porque é aí, nessas respostas, que a gente começa a entender por que histórias como essa não podem ser ignoradas. Às 4 da manhã, uma câmera de segurança registra alguém andando calmamente pelos corredores de uma igreja, vestindo roupa de policial. Ele não corre, não se esconde. Ele espera. Minutos depois, uma mulher entra no prédio e nunca mais sai com vida. O que essa câmera realmente capturou naquela madrugada?
Ainda está escuro quando a câmera de segurança é ativada. São quase 4 da manhã e o prédio deveria estar completamente vazio. Mas alguém já está lá dentro. Não força a entrada. Não parece perdido. Caminha como se conhecesse cada corredor. E isso levanta a primeira pergunta inquietante. O que essa pessoa estava esperando? Vestindo algo que lembra uma farda policial, o indivíduo anda lentamente pela igreja. Ele observa portas, paredes, vitrines. Em determinado momento, começa a quebrar objetos com um martelo. Não por pressa, mas quase por tédio. Não há pânico. Não há urgência. Apenas tempo. E quando alguém parece ter todo o tempo do mundo, normalmente é porque sabe que algo está prestes a acontecer. Enquanto isso, a poucos minutos dali, Missy Bevers se desloca para mais uma manhã comum. Para ela, aquele seria apenas mais um dia de trabalho. Uma aula de fitness, alunos chegando cedo, rotina repetida dezenas de vezes antes. O que ela não sabia é que alguém já estava no local antes dela, e não por acaso. Missy chega ao prédio. O estacionamento está silencioso. Nada parece fora do normal. Nenhum sinal de perigo. Ela entra acreditando que está segura. Afinal, é um lugar conhecido, familiar, tranquilo. Mas dentro do prédio, alguém já circula há vários minutos. E a câmera continua gravando tudo. O encontro acontece dentro da igreja, longe das câmeras que o público já conhece. Não há testemunhas. Não há pedidos de ajuda registrados. Em poucos minutos, a rotina de Missy Bevers é interrompida de forma definitiva. O que a polícia deixaria claro depois é que aquilo não foi um ataque impulsivo. Tudo indica que o agressor sabia exatamente o que estava fazendo. E o que acontece logo após o ataque torna o caso ainda mais estranho. As autoridades confirmam que Missy foi atingida de forma violenta, usando um objeto pesado encontrado com o suspeito nas imagens. Não houve sinais de luta prolongada, nem indícios de que ela conseguiu fugir. O crime foi rápido, direto e silencioso. Mas, em vez de fugir imediatamente, o agressor permanece no local por tempo suficiente para levantar uma pergunta inquietante. Por que ele não foi embora naquele instante? O que se sabe é que o corpo de Missy foi deixado dentro do prédio, em uma área interna da igreja. Não houve tentativa de ocultação elaborada, incêndio ou encenação. Nada foi levado. Nenhum objeto de valor desapareceu. Para os investigadores, isso elimina a hipótese de roubo e reforça algo muito mais perturbador. O objetivo nunca foi o local, era a pessoa. Outro detalhe chama a atenção dos detetives. Não há sinais de pânico após o crime. O suspeito não corre, não abandona equipamentos, não demonstra pressa visível nas imagens analisadas antes e depois do ataque. Esse comportamento frio sugere controle emocional e planejamento prévio. E quando um crime acontece assim, a pergunta inevitável surge: quem teria motivo para agir dessa forma? Missy Bevers é encontrada pouco depois, quando alunos começam a chegar para a aula que nunca aconteceria. A cena é imediatamente isolada, e a igreja se transforma em um local de investigação. Ainda assim, mesmo com câmeras, horários precisos e imagens claras do suspeito, ninguém é preso. E quanto mais o tempo passa, mais o vídeo parece esconder algo que ninguém conseguiu enxergar. Talvez não no que ele mostra, mas no que não mostra. There's no easy way to deal with what has happened. It's hard. The family of Terry Missy Bevers says she showed up at the church to lead the 5 a.m. Camp Gladiator session she had posted about online.
Her last message on social media, "Good night all. I have to get up at 3:30 a.m. See you bright and early." She was an amazing woman. She worked very hard, not only for her self-fitness, but to help other people get the lifestyle that they needed and wanted. Police say the intruder attacked Beavers, leaving her with traumatic injuries that ultimately led to her death. They say she may have interrupted a burglary, but call the timing odd. The video shows the intruder wandering the halls, but never actually taking anything. I've pretty much exhausted every scenario and every avenue that I can think of who could have done this. This is a murder mystery that has attracted national attention. The killer recorded on surveillance video roaming the halls of the church with a distinctive gait and dressed in police-style garb. The car video came to light after SWFA posted it on YouTube last month. Quanto mais você olha para esse caso, mais ele incomoda. Não estamos falando de um crime sem registros, sem imagens ou sem horário definido. Estamos falando de alguém que foi filmado andando calmamente antes de matar. E mesmo assim, nunca foi identificado. Isso não é normal. Algo aqui não fecha. Esse não foi um ataque aleatório. Nada foi levado. Não houve pressa. Não houve erro visível. Quem fez isso sabia onde estava, sabia quem iria chegar e sabia que teria tempo. E quando alguém age assim, a pergunta não é se foi planejado, é por quem. O mais perturbador não é apenas o que a câmera mostra, é o que ela não mostra. O intervalo exato onde tudo acontece. O momento em que uma pessoa entra viva em um prédio e sai apenas como um caso sem solução. E talvez seja justamente nesse vazio que esteja a resposta. Depois de tantos anos, com tanta atenção, tantas análises e tantas teorias, ninguém foi responsabilizado. E isso faz a gente pensar: será que esse vídeo realmente revela tudo? Ou será que todo mundo está olhando para o lugar errado?